Composto o egrégio plenário. É com satisfação que apresento meus cumprimentos aos eminentes pares do outro procurador, eminentes advogados aqui presentes, partes, jornalistas, os nossos cumprimentos de todo o tribunal. Cumprimento também aos nossos servidores. Declaro aberto a sessão ordinária desse dia 22 de maio de 2014, comunicando a todos que a ata da sessão passada será trazida para aprovação na sessão seguinte, tendo em vista que não houve tempo oportuno da sua degravação dos debates que houve em plenário. Então, na próxima sessão será submetida para a aprovação. Então, anuncio para julgamento a continuação do julgamento do 1 da pauta, é esse, né? Em que está com pedido de vista o eminente terceiro vogal, Dr. José Luiz Brazac, que é o embargos de declaração com efeito infringente, que é embargante Paulo Roberto Araújo, embargado do Ministério Público. A relatoria da doutora Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que já votou negando provimento aos embargos, tendo sido acompanhado pelo primeiro vogal, segundo vogal, e pediu vista o terceiro vogal, quem concedo a palavra. Senhor presidente, o processo acho que chegou ontem à tarde no gabinete e não houve tempo hábil ainda para a confecção do voto. Então, diante da justificativa, fica adiado, portanto, esse anunciado para a próxima sessão. Também mesa para julgamento, continuação. Julgamento também é o 2 da pauta, o processo 60.962/2013, embargo de declaração com efeito infringente em recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral. Embargante Marcelo Beduschi, de John Carlos Brandão e Wilson Piovesan Pompermayer, embargado do Ministério Público. O relator, o Dr. Lídio Modesto da Silva Filho, que relatou e votou pelo negando provimento aos embargos. A eminente primeira vogal, desembargadora Maria Helena Gargalho Pau, pediu vista, os demais estão aguardando, então, com a palavra a eminente primeira vogal. Obrigado, senhor presidente. Pedi vista dos autos para melhor apreciar os fundamentos contidos nos presentes embargos de declaração, os quais passo a apreciar de forma conjunta, sendo certo que os embargantes suscitam contradição entre ementa e voto condutor do acordo, relativamente à prova de participação ou anuência de Marcelo Beduschi e John Carlos Brandão no ato tido por abusivo, além de omissão em face de não diferenciar aquele deciso as sanções de cassação do diploma e declaração de inelegibilidade, sendo esta última de natureza personalíssima, o que exigiria responsabilidade subjetiva com prova de conduta ilícita, ainda que indireta, dos afetados pela sanção. Ademais, não teria havido comprovação do pedido de voto ou análise da potencialidade do ato. Inicio minha manifestação asseverando que o efeito não cuida propriamente do pedido de voto, mas do ato abusivo consistente na conduta de pelo menos um dos embargantes à época dos fatos, no exercício do cargo de prefeito, de exigir que determinados beneficiários do programa
da Casa Própria Popular retirasse de seus imóveis cartazes de propaganda eleitoral de candidato adversário dos demais embargantes, sob pena de despejo e perda de propriedade, o que repercutiria no favorecimento das campanhas dos embargantes, caracterizando abuso de poder de autoridade. Não há que se falar em potencialidade, mas em gravidade da conduta em face das circunstâncias fáticas que a acompanham, motivo pelo qual inexiste qualquer vício no acordo quanto a estes dois aspectos suscitados, pedido de voto e potencialidade, que pudesse ensejar o acolhimento dos presentes embargos, até porque o acordo repercutiu em grande parte a sentença recorrida, na qual a gravidade restou suficientemente retratada. Quanto aos demais pontos alegados nos embargos, tenho que a questão merece ser analisada mais pormenorizada. Alegam os embargantes haver contradição entre a ementa e o voto condutor do acordo embargado, pois o relator teria asseverado da ementa a comprovação de envolvimento dos 3 recorrentes, ora embargantes, no ato abusivo de ameaçar os moradores de despejo, caso não retirasse a propaganda eleitoral da candidata adversária, Marlise Moraes, e de forma diversa no voto, afirmando ser pouco provável que Wilson Pompermayer tenha agido sozinho, sem o auxílio dos principais interessados, Marcelo Beducci e Dion Carlos Brandão. No ponto específico, tenho que assistir razão aos embargantes. Como a severa sanção de inelegibilidade possui natureza personalíssima, vale dizer, decorre da conduta do próprio agente e não pode fundamentar-se em prova que contemple um mínimo de dúvida acerca de sua existência. De fato, e a rigor, não há no voto condutor do acordo embargado firme e induvidosa afirmação do digno relator, devidamente fundamentada em prova dos autos, de que Marcelo Beducci e Dion Carlos Brandão tenham praticado, anuído ou consentido com as condutas abusivas que não se nega foram perpetradas por terceiros embargantes Wilson Piovesan Poppermayer. Há no voto o relato da testemunha Magda Lisboa de que, aspas, muitas pessoas, fecha aspas, afirmaram que o então prefeito Marcelo as visitou, consignando ainda que, abre aspas, os moradores lhe disseram que em uma das visitas o Wilson estava junto e que em outra estavam os 3. Porém, no mesmo voto, há a transcrição do depoimento de Rita Fagundes, em que afirma que o prefeito Wilson Pompermayer compareceu à sua residência e disse para retirar o cartaz da propaganda eleitoral da candidata eleita Marlise Marques Moraes. Enfim, o voto condutor do acordo, segundo entendo, e já pedindo vênia aos que pensam de forma diversa, em contradição ao contido no respectivo ementa, operou em equívoco ao atribuir força probatória maior à prova testemunhal indireta, consistente no que a testemunha Magda Lisboa ouviu dizer por outrem, do que ao testemunho prestado em juízo pela testemunha direta de nome Rita Fagundes, sendo de fato, e por conta disso, contraditório ao asseverar na ementa está provado o envolvimento pessoal dos 3 embargantes, quando no corpo do voto haver consignado ser pouco provável que um deles tenha agido sozinho. Com o fulcro nessa constatação, somente perceptível a partir de uma análise mais minudente do acordo embargado, não vejo nos presentes embargos o intuito de meramente rediscutir matéria já decidida. Há mesmo contradição. Reitero o ponto qual constitui matéria já assentada no colênio do TSE de que as sanções de cassação do diploma e de inelegibilidade fundam-se em diferente matéria de prova. A propósito, confira-se. Deve ser feita a distinção entre o autor da conduta abusiva e o mero beneficiário dela, para fins de imposição de sanções previstas no inciso 14 do artigo 22 da Lei Complementar 64, caso o candidato seja apenas beneficiário da conduta sem participação direta ou indireta dos fatos. Cabe, eventualmente, somente a cassação de registro ou do diploma, já que ele não contribuiu com o fato. Eu cito aqui o julgado, inclusive da relatoria do ministro Henrique Neves. Prossigo. A prova que se exige para declarar a inegibilidade deve ser robusta, isenta de dúvida, o que não ocorre no acordo ora sob apreciação, pelo menos não de forma plena, como seria de se exigir conforme demonstrado a Lures, motivo pelo qual, em dissonância com o parecer ministerial, voto no sentido de acolher os embargos nesse ponto para emprestar-lhes efeitos modificativos
no que comporta ao acórdão embargado, reformando parcialmente a sentença recorrida para dela decotar tão somente a sanção de inelegibilidade aos embargantes Marcelo de Bustos e Dion Carlos Brandão, contra os quais não se logrou comprovar a participação ou a anuência no ato abusivo, mantendo-a intacta, porém, quanto aos demais termos. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Com voto, doutor José Luiz Brazac. Senhor presidente, uma vez que o voto vista veio de forma a enfrentar o voto condutor, eu gostaria até de ver alguma manifestação do relator, se ele permanece como tal o seu voto, ou se tem alguma observação a ser feita ou modificar. Não, eu mantenho o voto. Eu vou pedir vista, senhor presidente, porque eu fiquei com uma séria dúvida do seguinte. A contradição, ela tem o condão de ser analisado entre a intenção do voto e o que está na ementa. E por isso eu estou na dúvida quanto a realmente essa questão do que foi analisado no voto e a ementa em si. Por isso eu vou pedir vista dos autos. Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Senhor presidente, eu também entendo que houve contradição e não ha havido, ou seja, não há uma rediscussão de matéria e não sendo constatada a participação direta dessas pessoas nos fatos, eu vou acompanhar o voto vista e acolher em parte os embargos nesse ponto para suspender essa declaração de inelegibilidade. É como eu voto. No voto, doutor Pedro Francisco. Senhor presidente, eu vou aguardar o voto vista. Voto, doutor Agamenon Alcântara Moreno. Presidente, vou aguardar o voto vista também. Então, conclusão do julgamento adiado em face de pedido de vista do eminente segundo vogal, doutor José Luiz Brazac. Mesa para julgamento, o 3 da pauta, o processo número 62.469/2012, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, conduta vedada a agente público, Santa Terezinha. Recorrente coligação Santa Terezinha mais forte. Recorrido Domingos da Silva Neto, Manuel Apolinone Silva Cardoso. E recorrido Cristiano Gomes e Cunha, Euclésio José Ferreto e Manuel Leão da Silva. Relatoria também se a continuação de julgamento, do doutor Agamenon, que votou, acolheu a preliminar de arguição dele estudo da prova apresentada, tendo sido acompanhado pelo primeiro vogal, doutor Lídio, eminente segunda vogal, desembargadora Maria Helena, rejeitou a preliminar, o eminente terceiro vogal, doutor José Luiz Brazac, também acompanhou o relator, o doutor Samuel, pediu vista o eminente quinto vogal, doutor Pedro Francisco da Silva, quem concede a palavra. Senhor presidente, o processo não chegou ao meu gabinete a tempo de análise, razão pela qual vou pedir o adiamento para a próxima sessão. Também, diante a justificativa do eminente quinto vogal, fica adiado para a próxima sessão. O 4 da pauta é a representação, violação ao artigo 30A da Lei 9.504/97, captação ou gasto ilícito de recurso financeiro. Representante Ministério Público Eleitoral, representado Sivaldo da Cunha Barbosa, esse da relatoria do eminente Dr. José Luiz Brazac. Também representado Francisco Tarquino Daltro. Dr. José Luiz, com a palavra. Senhor presidente, eu recebi petição em mesa agora,
por iniciativa da parte de Silvalda Cunha Barbosa, subscrita pelo Dr. José Patrocínio de Brito Júnior, Dr. Francisco Onis Fayad, requerendo o adiamento da presente sessão. Eu estou deferindo e fixando a data do dia 29 de maio de 2014 para o julgamento. E havia aqui também o pedido de vista dos autos para a confecção, inclusive, de memoriais. Eu estou, nesse ponto, indeferindo a retirada dos autos do TRE, podendo ter vista nas dependências do tribunal e reprodução de cópias, caso haja necessidade aqui no departamento de reprografia do tribunal, uma vez que o processo está com pauta marcada e ainda também pode ter eventualmente alguma modificação nos trabalhos do voto, e então estaria assim prejudicado caso houvesse a retirada dos autos do tribunal, uma vez que também se trata de um processo de muitos volumes e com isso pode causar prejuízo ao próprio julgamento qualquer retirada. Então, dessa forma, eu estou deferindo e fixando o julgamento para o dia 29 de maio de 2014. Senhor presidente, Perdão. em virtude da designação desse julgamento, eu queria apenas esclarecer que diversos membros do Tribunal Pleno, inclusive o substituto, nós vamos estar num congresso em Curitiba, dia 29. Eu vou estar, André Stump, segundo notícias, também vai estar, a desembargadora também vai estar. Não sei se seria possível, se teria quórum para essa sessão. Mas vai ter sessão? Vai ter sessão? Como vai ter sessão? O quórum não tem importância. Não, tudo, eu só estou alertando, porque nós não vamos estar aqui. Olha isso que eu estou dizendo. São 3 membros que não vão Porque estar. o julgamento, mas ele não vai ter nem substituto, nem nada? O substituto do membro jurista está inscrito para ela, porque ele me disse que vai. Ele não vai estar aqui. Nem eu. Aí só temos ele de substituto até então, né? Não tem substituto. Não vai... Por isso que eu estou alertando a corte nesse sentido. Então eu vou fixar então para o dia 3 de junho. Ou dia 21, ou antes, né? Não, porque antes Terça-feira, se quiser. Não, dia 3, então, fixou a data do dia 3 de junho. Então anuncio julgamento adiado em face. Nesse caso, então, doutor Patrocínio, caso... Pode subir. Não, é por causa que se fosse para o dia 29, poderia ter alguma modificação ainda de voto e o processo não estaria no gabinete. Mas tratando-se do agora fixar para o dia 3 de junho, aí eu defiro para Vossa Excelência a retirada por 5 dias, né? E devolvendo... Só deixa eu ver com o gabinete qual o dia ideal para a retirada para ver se tem alguma modificação. Então, julgamento adiado em face das exposições justificativas feitas pelo eminente relator, inclusive deferindo, né, o pedido de vista, né, fora de cartório. Pelo prazo de 5 dias, ficando já agendado para dia 3 de junho. Então, 5 da pauta é o processo 569.655/2010, representação, captação ilícita de sufrágio, 12ª Zona Eleitoral, Campo Verde, representante do Ministério Público Eleitoral e representados José Geraldo Riva, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, relator, a quem concedo a palavra.
Senhor presidente, na terça-feira agora, o Dr. Ronimar, advogado do representado, apresentou um pedido de adiamento em razão de viagem do advogado e foi deferida na própria terça-feira mesmo. Então, já está, por esse motivo, em razão de pedido, requerimento do representado, se conta adiado e já fixando a data para a próxima terça-feira já. Então, de hoje para terça-feira. Então, também... Dia 22, né? Não, dia 27. Julgamento adiado por deferimento do doutor relator, com fixação para a pauta do dia 27 do corrente mês. Eminentes pares, então, sendo esses processos que teríamos na judiciária para essa sessão, e não havendo nenhum administrativo, aqui eu reitero os meus cumprimentos aos eminentes colegas, ao doutor procurador, os doutores advogados, né, imprensa, setores da imprensa aqui presentes, e toda a assistência. Declaro encerrada a sessão.